Muito bom dia para você. Hoje é dia 16 de outubro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e aqui Paulo, ele faz algo muito interessante, porque ele diz que ele foi chamado para anunciar o Evangelho por parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi autenticado na carne enquanto descendente de Davi, que ele vinha da linhagem de Davi, da descendência de Davi, e que nós somos chamados a viver a obediência para que os pagãos confiem, creiam na palavra de Deus. Percebamos que quando Paulo diz isso, ele diz que Jesus Cristo ressuscitou e que pelo Espírito de santidade que ele ressuscitou. E esse é o chamado para mim e para você. Há um Espírito de santidade, que movidos pelo Espírito Santo de Deus e crendo que Jesus Cristo, professando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, possamos também nós ressuscitar com ele. A palavra é muito clara que diz que se com ele morremos, com ele ressuscitaremos, desde que nós creiamos e que nós lutemos até o sangue para viver essa santidade. E ele diz que nós recebemos a graça da vocação para o apostolado para trazer a obediência a todos os povos pagãos. O que eu e você fazemos não é sobre o meu mérito. Que mérito que eu tenho? Nenhum. Pecadora, extremamente pecadora. Mas é por graça de Deus. E é muito triste quando a gente vê hoje pessoas que falam muito bem, pregam o Evangelho, mas não vivem a radicalidade do Evangelho. As palavras são muito bonitas, fazem pregações bonitas em termos de palavras, mas em termos de verdade e de autoridade por testemunho de vida, não consegue trazer de volta os pagãos. Não consegue trazer para Cristo os pagãos. Trazer de volta não, trazer para Cristo os pagãos. Porque não consegue primeiramente viver aquilo que prega. A santidade, a radicalidade do testemunho, da vivência diária, da fraternidade. Amados de Deus e santos por vocação. Antes de qualquer coisa que eu e você sejamos nessa vida, a nossa chamada, a nossa vocação é a santidade. Uns foram chamados para o sacerdócio, outros foram chamados para o matrimônio. Alguns são consagrados, leigos consagrados. Mas o nosso primeiro chamado é ser santos. Onde quer que você esteja. Já ouviu aquela frase, onde você estiver, onde Deus te plantar, floresça? Onde você estiver, seja santo. Seja na sua família, seja no seu trabalho. A gente não é chamado a ser santo quando está dentro da igreja. A gente é chamado a ser santo no mundo. Onde quer que eu e você estejamos. É preciso que haja testemunho. E é preciso que a gente vigie. Mas não pense que é só nas grandes coisas. A gente precisa vigiar nas pequenas também. Em palavras, em modo de proceder. É lógico que a gente é humano e que a gente tem os nossos deslizes, os nossos vacilos, e a gente precisa vigiar sobre eles. Vou conseguir fazer sempre? Talvez ainda não, mas eu preciso estar atento sobre eles. O tipo de brincadeira que eu faço, sabe por quê, meu irmão? Quando se faz determinadas brincadeiras, certas palavras, certas piadas, quanto a mim, eu tenho consciência da situação. Mas para outros que ainda estão engateando ali na fé, se dá duplo sentido,
eu tenho que tomar cuidado para não ser pedra de tropeço para o meu irmão. E não sou eu que estou dizendo, é o que está na palavra. Do nosso comportamento, do nosso proceder. Então tomemos bastante cuidado. A gente está iniciando uma semana, bendito seja Deus, e que nós, como cristãos, como irmãos, como chamados a sermos povo santo, ele diz, vós que também estáis entre esses povos, nós somos chamados a ser povo santo. Então que nós possamos, hoje, te convido a fazer jejum, pela conversão do mundo inteiro, a começar em mim. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo e dizer que o erro é do outro. Porque o outro fez isso contra mim. Mas a minha reação, ela pode desencadear uma outra consequência que tornará as coisas conflituosas e ainda mais graves. Então, que nós possamos rezar pela conversão do mundo inteiro, a começar por mim, Senhor Deus. Para que voltados para a Tua palavra, para que voltados para os Teus ensinamentos, Senhor Deus, nós possamos receber de Ti misericórdia, Senhor Deus. E que esse mundo que tem atraído para si um jugo pesado, um jugo de guerras, um jugo de divisões, um jugo de castigos, que seja revogada a sentença, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. O Teu Filho derramou por nós o Seu sangue em uma cruz para que nós fôssemos libertos de toda a garra do pecado. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a complementar a parte que nos cabe, que nos compete, para diariamente viver as renúncias desse mundo e não seguir modismos, e não achar que tudo é permitido, e não achar que tudo pode, não achar que nada é pecado, mas que nós busquemos viver com autenticidade a mensagem do Evangelho. E que sejamos nós os primeiros a voltarmos para Ti, entregarmos, Senhor Deus, as rédeas de nossa vida, a condução de nossa história, e não querer tomar de volta, mesmo quando vierem as tempestades. Que Deus abençoe.